Fala galera, estamos de volta, lavou as mãozinhas, entendeu todo aquele processo, assistiu o filme, ficou com dúvida naquela sugestão, veio atrás, será, hein? Vamos lá! Então, hoje a gente vai debater o quê? A gente vai debater um assunto importante desse Brasil colonial, que é o processo de invasão holandesa ou colonização holandesa. A gente observou na aula passada, no finalzinho da aula passada, e é super importante, a gente observou isso aqui, galera, ó, a relação do açúcar. A gente observou que Portugal, ele tinha uma parceria com a Holanda. Mas, Renato, por que essa parceria? O açúcar era uma especiaria muito cara, então precisava de alto investimento. E o Estado português, já nesse momento, ele mostrava certas dificuldades. A gente vai ver que Portugal tinha muita burocracia, Portugal tinha muitos problemas. Será que alguns desses problemas passaram para nós brasileiros? Há autores que defendem isso. A ingerência do governo português teria trazido alguns problemas, algumas ingerências para os nossos governos aqui no Brasil. Então Portugal, meio deficiente, precisava de um parceiro. Quem foi esse parceiro? Holanda. Portugal produzia, Holanda desenvolvia o restante e vendia, refinava. A parceria estava tudo muito bem, A parceria entre Portugal e Holanda, tudo bacana, ó, tem até um coração, olha que coração lindo, não é só o mapa que eu sei desenhar, É um amor entre Portugal e Holanda, só que de repente, 1580. O que foi que aconteceu em 1580, galera? União Ibérica. O rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, a Espanha controlou agora Portugal. E a Espanha odiava a Holanda, o xizinho da inimizade. Então a Holanda era inimigo da Espanha. O que os espanhóis fizeram? Holandeses, peguem seus troços e desapareçam do Brasil. A Holanda disse, mas rapaz, a gente tem acordos, Vamos produzir aqui o açúcar. Não, vaza. Os holandeses então pegaram os troços, saíram do Brasil, mas não gostaram, estavam com um baita prejuízo. Antes eles ganhavam muita grana e agora estavam sendo expulsos do território brasileiro. O que os holandeses fizeram? Desenvolveram uma grande frota marítima e atacaram a região brasileira. Qual a região principal que eles vão obter sucesso? A região nordestina, que é a região que produz o quê? Açúcar. Então os holandeses, a partir de 1630, invadem a região nordestina e vão ficar até 1654. Então são 24 anos de controle da Holanda sobre a região do Nordeste, sobre a região açucareira. Beleza? Então, frente a essa expulsão, os holandeses invadem. Aí um ponto muito importante para a prova do Enem. O principal administrador holandês é esse cara aqui, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Ele diz, nossa, tem lá aquela faculdade, aquela instituição. Aquela faculdade, aquela instituição, ela vem de Recife. Em Recife há um culto, Há uma mitificação desse cara. E a gente vai ver o porquê essa mitificação. Tem-se aquela impressão, nossa, como os holandeses foram bonzinhos. E a gente vai ver que não é bem por aí. Beleza? Então, a Holanda vai administrar. Quem é que vai controlar tudo? Maurício de Nassau. Maurício chega aqui com algumas novidades. Quais são as principais que merecem destaque? A primeira, financiamento facilitado. Ele chega para os senhores de engenho e diz, galera, o território agora é nosso, é da Holanda. Quem manda aqui é Holanda, não mais Portugal. O que é que você precisa para aumentar a produção? O senhor de engenho diz, eu aumentaria se eu tivesse mais 2 moinhos. E o que é que tu precisa para ter esses 2 moinhos? De dinheiro. Aí Nassau diz, a gente vai financiar, a gente vai emprestar esse dinheiro com juros bem pequenos e tu vai pagando na maciota, tu vai pagando bem devagarzinho. Ótimo. Eu preciso de 200 escravos. Está aqui o dinheiro emprestado. Compre os escravos e desenvolva. Então, o Maurício de Nassau vai montar a estratégia de facilitar empréstimos. Isso vai agradar muito quem? Os senhores de engenho. Ora, eu sou um senhor de engenho, eu sou português, ou filho de português. Mas de repente chegam os holandeses e me propõem aumentar o lucro. Eu vou gostar? Claro que eu vou gostar. Então eu vou desenvolver ainda mais a atividade açucareira, certo? Beleza. Segundo detalhe, liberdade religiosa. A galera foca nesse ponto. O Brasil de Portugal era um Brasil o quê? Católico. Todas as crenças eram proibidas além do catolicismo. Os protestantes aqui, chamados de huguenotes, principalmente os franceses, os judeus que eram obrigados a se converterem e eram chamados de novos cristãos. Os holandeses vão dizer, não me interessa a tua fé.
Tu tem a crença que tu quiser, eu quero saber de dinheiro. Então eles trarão a ideia de liberdade religiosa, porque para o holandês, o açúcar era muito mais importante do que as crenças. O açúcar era muito mais importante do que essas relações religiosas. Um outro detalhe importante da administração de Maurício de Nassau é esse aqui, ó, o desenvolvimento urbano e especialmente o desenvolvimento cultural. Vão vir, nesse momento, basicamente o momento do renascimento. Então virão artistas, virão escultores aqui para o Brasil para projetar esse espaço. A nova Holanda será construída dentro do território que a gente chamava de território nordestino, especialmente na região de Pernambuco. Se você pega Recife, é cheio de quê? De rios. Então ficava muito intransitável. E Recife era o quê? Era basicamente um bairro velho de uma capital. A capital basicamente era Olinda. Depois a gente vai ver um conflito entre a galera de Olinda e a galera de Recife, onde Recife vai se emancipar. Então ele vai criando essas estruturas, vai criando esse aspecto urbano, facilitando o desenvolvimento. Aí tu diz, caramba, Renato, então a administração holandesa era muito melhor. A administração holandesa foi muito mais interessante. Melhor e interessante para quem? Melhor e mais interessante para a elite, que já era beneficiada aqui pelos portugueses. Quem tinha tempo para curtir os aspectos culturais? Era aquele homem um pouco mais de posse, aquele senhor de engenho, né? A mulher do senhor de engenho, os filhos do senhor de engenho. O pobre, e especialmente o escravo, continuava sendo massacrado. O indígena aqui continuava sendo massacrado. Então é algo que não trouxe vantagens macros. Provavelmente se essa colonização tivesse continuado, a gente só mudaria o idioma. Mas o processo de exploração, o processo de problemas não seria muito diferente dos problemas que a gente teve e ainda tem por ter sido explorado por Portugal. Beleza? De toda forma, Nassau fez isso. E inicialmente deu muito lucro. A Holanda disse, está tudo bacana. Você está trazendo lucro com essa administração inovadora, está tudo massa. Vamos continuar? Em 1640, acabou o quê? A União Ibérica. Porque tu diz, Renato, União Ibérica, Portugal e Espanha é um só. A Espanha brigou com a Holanda, então os holandeses foram expulsos. Mas em 1640, Portugal diz, figuinha Espanha, eu não vou mais pertencer a você, vamos se separar de novo. A gente teve um monte de prejuízo. Enquanto eu era independente, eu tinha uma boa parceria com a Holanda. Eu fiquei agora, mesmo território que tu, Espanha, os holandeses invadiram um território super importante, que é o quê? A região nordestina. Então o que Portugal vai fazer? Antes de se separar da Espanha, Portugal chega para a Holanda e diz, Holanda, vamos fazer uma trégua. O território brasileiro é meu, mas tu está aí dominando o Nordeste, a gente faz uma trégua. Eu vou tentar me libertar da Espanha. Se eu me libertar da Espanha, depois a gente negocia, depois a gente conversa. Beleza? Beleza. Portugal se libertou da Espanha em 1640. Olhou para o Nordeste e diz, ei, essa região aí é minha, Holanda. Só que a Holanda vai dizer, não senhor, eu estou e continuarei nela. Então o que Portugal faz? Portugal começa a guerrear contra a Holanda. Se Portugal está guerreando contra a Holanda vai precisar gastar mais. E a Holanda vai gastando mais e vai dizendo, caramba, Nassau está facilitando muito esses empréstimos, a gente está precisando de dinheiro. O que a gente faz? Vamos trocar o administrador? A gente pode ter muito mais lucro sem essas leseiras que Nassau está fazendo. Trocou o Nassau, colocou a nova administração, uma administração muito mais rigorosa. A Holanda precisava de dinheiro, então chegou e disse, confisco de propriedades e confisco de riquezas. Se você, senhor de engenho, não tem condição de pagar aqueles empréstimos feitos, a gente vai tomar a propriedade. Até então, o senhor de engenho, extremamente agradecido aos holandeses, vai começar a pensar em quê? Vou pensar em o Brasil tem que voltar para Portugal, ou a região nordestina tem que voltar para Portugal. Então, esse homem, senhor de engenho, os indígenas que estavam sendo massacrados, alguns portugueses vão dizer, se vocês nos ajudarem, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai favorecê-los. Os negros, muitos portugueses vão prometer até liberdade para os negros. Então vão juntar negros, indígenas e brancos, lutando contra quem? Contra os holandeses. Há quem diga que esse foi o primeiro experimento do que seria o exército brasileiro, na chamada Batalha dos Guararapes, a luta entre portugueses, indígenas, negros contra holandeses. E aí vai a luta. 1654, os holandeses são expulsos do território brasileiro.
Ou seja, Portugal vence a Holanda, só que aí um detalhe, os holandeses exigem uma indenização. A gente ainda paga essa indenização, quando eu falo a gente, porque foi dos impostos pagos pelo Brasil. E um detalhe ainda pior, para o Brasil, para Portugal. A retirada dos holandeses, de onde para onde? Os holandeses vão sair do território brasileiro e vão para um território das Antilhas, na América Central. Olha meu mapa lindo, Brasil, América Central. Lindo. Os holandeses foram expulsos, foram para a América Central. Produziu o que na América Central? Açúcar. Esse açúcar era vendido através do plantation para onde? Para o mercado externo. Onde é o mercado externo? Europa. Galera, foca no mapa. Que mapa lindo. Ó, qual é o mais perto? Sair aqui da América Central ou sair aqui do Brasil? O mais perto é da América Central. Então, qual açúcar ficaria mais barato? O da América Central. O açúcar da América Central ficando mais barato, o que vai acontecer com o açúcar brasileiro? Vai entrar em crise. Exatamente, caiu. O açúcar entrou em crise, o açúcar caiu. Qual a região que vai ser mais prejudicada com isso? A região nordestina. Detalhe, a capital da colônia era Salvador, no Nordeste. Só que agora o Nordeste entrou em declínio. O que é que vai se fazer? No futuro vai mudar essa capital. No futuro vai mudar a estrutura administrativa desta capital. Frente a tudo isso, a gente vai observar o deslocamento do eixo da administração, que antes era no Nordeste, agora irá para o Sudeste. O Nordeste entrou em crise, galera. O Nordeste, que era a área mais rica do Estado brasileiro. Ó, quando eu falo Estado brasileiro, eu estou sendo incoerente, não existia o Brasil. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? A partir do momento que o açúcar entra em declínio, o Nordeste entra em crise. E aí, ó, a capital brasileira depois vai para o Rio de Janeiro e aí começa a imagem negativada do Nordeste. O cara vai pedir recursos aonde? Lá no Rio, dizendo, minha região é pobre, minha região é seca, minha região não tem condição de sobreviver sem o auxílio. Vai construindo o quê? A imagem do homem nordestino. Um homem do campo, né? Um homem com muitos aspectos. Isso debateremos nos próximos episódios. Então, valeu, galera. Lava a mãozinha e vamos embora.